Olá, eu sou Leonardo Bortoleto, você está no Itatiaia Negócios Cast, oportunidade aqui da Itatiaia para você acompanhar grandes histórias, grandes marcas e grandes decisões. Está aqui ao meu lado Reinaldo Passanezi Filho, presidente da CEMIG. Muito obrigado pela sua presença, Reinaldo. Eu é que agradeço, Léo, o convite. Muitíssimo obrigado por poder estar aqui. Vai ser um bate-papo incrível. Reinaldo, logicamente todo mundo conhece a CEMIG, todo mundo depende da CEMIG aqui no nosso estado, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, você que já está à frente da companhia há tanto tempo, o DNA dessa empresa. Ela é constituída, obviamente, de pessoas, de uma variedade muito grande, mas qual é o DNA? Se a gente pudesse bater um carimbo na CEMIG, qual que seria esse DNA? Ô, Léo, acho que o carimbo da CEMIG, né, o DNA da CEMIG, é ser referência técnica. Né? A CEMIG é um orgulho de Minas e a CEMIG é um grande exemplo para o país. Aonde a gente circula, só existem bons comentários sobre a CEMIG. Então, para mim, o grande DNA da CEMIG é a sua capacidade técnica, a sua referência no Brasil como uma empresa de sucesso que faz um ótimo trabalho, que tem uma engenharia de excelência e que efetivamente é orgulho de Minas e do Brasil. Você está à frente da CEMIG desde 2020, não é isso, Reinaldo? Sim. Obviamente você encontrou uma companhia que já é bem diferente do que você está comandando hoje. Quais foram as primeiras mudanças, assim que você entrou, que você se ambientou, falou assim, vou começar a tomar algumas decisões, algumas mudanças. Por onde você começou? Ô, Léo, acho que eu vou começar, talvez repetindo, né? Então, assim, quando eu cheguei, um pouco o que eu tinha de visão era a CEMIG como referência técnica. Perfeito. Confirmei, né? Assim, quando você chega, você de fato vê uma equipe com uma capacidade técnica única, seja do ponto de vista de engenharia, seja do ponto de vista também do conhecimento, né, do setor, de toda a regulação. Então, isso foi espetacular. Talvez a outra coisa que eu tenha percebido, e que às vezes é muito comum em empresa estatal, é uma preocupação secundária com eficiência econômica, né, com custo. E aí, de fato, acho que eu tive uma preocupação muito grande de dar um exemplo na área de custos. Então, o que é que eu fiz? Vou contar aqui. A gente tinha na CEMIG um avião com um hangar na Pampulha, né, com garçom, piloto, absolutamente à disposição da presidência. Vendemos o avião, saímos do hangar. Vendemos o avião por 14 milhões de reais e o hangar e essa estrutura custava quase 4 milhões de reais por ano. Meu Deus. Então, vendemos. Acho que como exemplo de eficiência. Nós tínhamos também um elevador exclusivo para a presidência com uma sensorista. Também hoje não tem mais. O elevador é absolutamente para todos. E quando a gente quer receber uma visita, a gente faz uma programação. E aí o elevador fica exclusivo, mas é só uma programação no computador. Então, assim, são alguns exemplos que a gente tinha salas, a minha sala era nababesca. Hoje tem uma sala pequena, toda a diretoria está no espaço aberto, uma única sala com todos os diretores. Então, acho que aqui foi uma primeira preocupação, né? Ser exemplo de eficiência. E, de fato, isso teve um efeito muito grande na empresa, e a empresa tem um custo hoje muito menor do que ela tem no passado. E talvez a segunda grande decisão, aí um pouco mais a minha cara, uma decisão mais de estratégia, foi definir uma nova estratégia para a CEMIG. Né? Então, também me lembro que nós trouxemos uma empresa de consultoria e eles tinham um quadrante em que eles colocavam dois caminhos: tentar de novo ou focar em Minas e vencer. Nós optamos pelo segundo caminho, focar em Minas e vencer. A partir daí, 100% dos nossos investimentos são em Minas. A partir daí também, tudo aquilo que era fora de Minas, nós decidimos sair. Então, saímos de investimentos na Light, de investimento no Rio, de investimentos na Renova, na Bahia, de investimentos na Rondônia. Focando em Minas Gerais. Focando sempre em Minas Gerais. Então, hoje, eu diria que a gente tem uma estratégia muito clara, que é focar em Minas, focar no mineiro e vencer, que é o DNA da CEMIG, que é o que a CEMIG sabe. A CEMIG sabe trabalhar e ser dona de distribuição, de transmissão e de geração de energia elétrica. Então, talvez essa seja a
Para mim, a segunda grande orientação. A primeira é ser eficiente, a segunda é ter essa orientação de investir só em Minas. E isso a equipe comprou. Então, essa equipe com capacidade técnica, com uma devida orientação estratégica, está entregando ótimos resultados. Um time bom, liderado para quem tem uma visão específica assim, consegue entregar, né, Reinaldo? Facilita muito quando a equipe é boa. Não há dúvida. A equipe é boa, a equipe tem vontade de transformar e a equipe hoje tem uma orientação. E eu gosto muito de um exemplo que o presidente do Conselho de Administração dá, é que o melhor da estratégia é poder dizer não. Então, hoje, se a gente sabe que é só para investir em Minas, se vem uma oportunidade fora de Minas, a resposta é fácil. Não. Porque está fora do foco, já Porque foi tá definido. Fora da estratégia. E pronto. É isso. Então, ótimo. assim, a gente tem capacidade de responder e é fácil para todo mundo entender. Agora, a infraestrutura é essencial. Você tem um histórico de condução de choques de gestão duros, né? Em algum momento isso gera impopularidade. Como que você trata com essa momentânea impopularidade? Poxa, Léo, é uma ótima pergunta. Acho que, assim, primeiro, infraestrutura é essencial mesmo. Sim, e energia elétrica é essencial. Então, assim, eu gosto muito de uma frase que outro dia eu ouvi, que o mundo mudou da era da combustão para a era da eletrificação. Cada vez mais nós vamos ter mais veículo elétrico, mais data center que consome muita eletricidade, né? Então, cada vez mais nós vamos ter um crescimento da eletricidade, mais irrigação com eletricidade, mais energia elétrica para a indústria, para as transformações da indústria. Então, o mundo está eletrificando, né? Acho que isso de fato, essa lógica da infraestrutura como essencial e cada vez mais eletricidade. Gosto de dar um outro exemplo também. Esse aqui O outro exemplo é o seguinte: a gente hoje, para usar telefone, a gente precisa da eletricidade, não mais do 5G, porque todo mundo usa o Wi-Fi. Então, se não tem cobertura 5G, ninguém reclama. Se não tiver Wi-Fi, reclama que não tem energia elétrica. Então, assim, é a prova, né, que a energia elétrica hoje é mais importante, dentro das infraestruturas, é a mais importante. Bom, sobre gestão, você falou que eu sou muito duro, é isso? Esse é histórico, aí você me confirma ou não. Não, eu acho que a gente fez transformações necessárias. Sim. Né? Eu diria que a primeira coisa é o exemplo. Então, quando a gente fala, eu vendi o avião, isso é um exemplo. Né? Então, eu estou buscando eficiência, mas eu também não uso mais o avião, uso não mais o avião privado, né? Eu uso o avião comercial. Né? Eu não uso mais um carro executivo blindado com motorista, eu uso Uber. Né? Primeiro é o exemplo. Segundo é um senso de justiça, né? Uma razoabilidade no que a gente fala, né? Um propósito. A gente está fazendo isso em nome do cliente, em nome do consumidor. Talvez uma outra coisa isso vale para todo mundo, né? A amplitude. Então, assim, não é um tema com a área tal, ou não é um tema com o empregado, mas é um tema também que envolve mais concorrência com o fornecedor, que envolve revisão da estratégia com desinvestimentos. Então, assim, eu acho que assim, é uma grande amplitude. E isso mostra que você está fazendo para todo mundo, né? Em nome de um propósito. Então, eu diria que, para mim, a gente dar o exemplo, a gente ter amplitude, então todo mundo sabe que isso vale, né? Para todo mundo, para todas as áreas, né? E para todos os agentes envolvidos com a CEMIG. E talvez, por fim, talvez até o que eu mais gosto, é resultado. Na hora que o pessoal começa a enxergar resultado, aí acabou. Aí você sabe que é um bom propósito. Contra aí, fato não tem argumento. Então, talvez eu vá concluir aqui, quando você começa a ter um prêmio atrás de outro prêmio, é porque essa estratégia deu certo. E temos muito orgulho de dizer que a gente ganhou o prêmio de melhor empresa de energia do Brasil pela revista Veja e pela revista Época Negócios esse ano. Agora, eu falei um pouco do seu histórico e, obviamente, para poder chegar aqui. Você tem esse histórico, mas alguma coisa você percebe no seu traço de liderança que mudou pós-CEMIG, pós-entrada na CEMIG, ou seja, nesses 5 anos? A CEMIG também deixou impresso algo no Reinaldo? Com certeza, né? Com certeza. Eu diria que, eu vou dizer assim, primeiro
o efeito das decisões, né? Eu sempre fui um cara que gosta de deixar legados. Então, aonde eu entro assim, cara, de cabeça, com a alma, e eu entro com a vontade de fazer justiça, né? De melhorar, de dar um propósito, dar um legado. E na CEMIG, os efeitos são imensos. Né? Qualquer decisão muda muita coisa. Né? Qualquer coisa tem um impacto para milhões de pessoas. Né? E qualquer coisa faz a gente ser ou atrapalhar ou ser indutor do desenvolvimento de Minas. Né? Então, assim, estamos vendo aí toda essa situação de mudança climática e a gente está vendo a CEMIG respondendo. Né? E isso é um legado que a gente está deixando, porque assim, melhoramos muito a infraestrutura. E também é um legado, alguns temas absolutamente estratégicos de eficiência que a gente teve decisões, e isso é para sempre. Né? Então, eu diria que a amplitude das decisões e deixar legados na CEMIG faz uma diferença imensa, e isso eu enxergo. Né? Isso é uma grande mudança. Talvez a outra mudança é um pouco mais pessoal, uma certa confiança na capacidade de liderar. Né? Então, assim, porque é um desafio enorme. Porque é um desafio enorme. Então, assim, quando você vê todos esses resultados, você fala, caramba, em 5 anos a gente fez tudo isso. Né? Assim, estamos fazendo um programa que a gente está construindo 200 novas subestações. Eram 400. Nós estamos crescendo 50% em 7 anos. Então, a gente brinca que é 70 anos em 7. Né? Porque a CEMIG demorou 70 anos para construir 400 subestações e nós estamos entregando 200. Já entregamos 150. Poxa vida, entregamos 10 mil quilômetros de rede trifásica, né? Que tem um efeito gigantesco para a agricultura. Né? Entregamos uma empresa que hoje vale mais de 4 vezes mais do que ela valia em 2018. Né? A CEMIG vale 35 bilhões hoje, ela valia 8 bilhões em 2018. Entregamos melhor empresa de energia do Brasil. Né? Então, assim, me dá um conforto que a minha capacidade de liderar efetivamente gera resultados. E isso engrandece do ponto de vista de que te dá mais segurança. Né? Sem dúvida. Você fala assim, não, esse caminho que eu estou tomando, essa minha intuição aqui, cara, está no caminho certo e está fazendo diferença para a população. Você consegue estar mais preparado depois desse período já junto à frente da CEMIG. Muito legal. Inovação não é só tecnologia. Então, para deixar claro aqui, onde que estão as inovações da CEMIG, desde o momento em que você entrou, algo que já estava em curso, que você continuou, porque a gente tem visto tanta mudança no setor de energia nos últimos anos. Como é que a CEMIG está? Olha, inovação, como você disse, é muito mais do que a inovação em si, né? Do que a gente chama assim, da tecnologia, não só da tecnologia, mas vamos dizer, a startup, né? O novo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, quando o Henry Ford conseguiu fazer a indústria de massa para automobilismo, para automóvel, para veículo, tá certo? Que ele implantou ali as linhas de produção, revolucionou o mundo. Então, assim, não é um tema de grandes tecnologias, mas é o tempo, a hora que ele começou a produzir em massa o automóvel, ninguém produzia em massa, era absolutamente artesanal. Ele mudou o mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem reestruturações organizacionais que têm um resultado muito grande. Para mim é uma inovação. Então, nós criamos a regionalização. Regionalização para quê? Para estar mais próximo do cliente. As decisões eram todas centralizadas aqui em BH. Hoje nós temos 6 regionais, espalhadas por um estado muito grande. Tudo no interior. Tem 6 regionais espalhadas por todo o interior. Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Pouso Alegre, obviamente uma regional aqui. Isso significa o quê? Significa que a gente está mais próximo do cliente. Melhorou muito o nosso atendimento. Né? A gente começou a trazer diversidade. Então, a gente tem gente da CEMIG e gente que traz experiência de outras empresas. Isso também acho que foi um juntar que gerou muito resultado. É trazer a experiência da CEMIG com a experiência de profissionais que vêm de outras empresas, de outros mercados. Também vejo muito positivo. Então, essa, para mim, é um lado assim, da inovação mais de metodologia. Né? A gente está fazendo muito investimento de inovação. Eu ia te perguntar isso. O plano de investimento que eu vi, que eu tomei ciência da CEMIG, eu nunca vi um número daquele tamanho, ou então está me faltando conhecimento. Mas é espantoso. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, eu vou só completar. Sim. Parte desse plano de investimento é investir em TI.
Então, hoje, a gente está trazendo um novo sistema de controle e gestão da operação. Absolutamente novo, o mais moderno do mercado. Isso vai dar um impacto gigantesco do ponto de vista de ser mais ágil qualquer atendimento. Né? A gente mexeu completamente com tecnologia no atendimento ao cliente. Então, hoje, quase 80% do nosso atendimento é digital. Ele era abaixo de 50%. Isso dá... Por exemplo, a gente teve aí o Ipatinga, todas aquelas chuvas. A hora que você tem tecnologia, aquilo reage imediatamente. Não tem, a situação não fica, vamos dizer, congestionada no call center. Por quê? Porque eu tenho tecnologia. Então, a gente tem capacidade de responder muito mais rápido. E a população tem resposta porque está tudo digital. Né? E, por fim, obviamente, estamos fazendo muito investimento em startup. Mas o programa de investimento da CEMIG é recorde. Tá? É recorde. Nós temos um programa de 59 bilhões de 2019 a 2020, a 2019 a 29, né? São 10 anos, 59 bilhões. Acabamos de publicar uma atualização, aumentamos um pouquinho mais. Então, está chegando a 70 bilhões. 70 nos mesmos 10 anos? Nos mesmos 10 anos. Porque nós vamos daqui para frente fazer um pouquinho mais. Né? O que é isso? Isso é investir na rede, né? Só para você ter uma ideia, e aqui quem nos assiste, a CEMIG investia menos de R$1 bilhão por ano. A CEMIG hoje investe 6,5 bilhões de reais. Então, assim, a gente investe 6,5 vezes mais do que a gente investia em 2018. Essas referências são importantes, né, Reinaldo? Porque para o consumidor, o que ele está preocupado? Ele está preocupado em ter uma energia melhor, que não lhe falte, disponível, se possível ainda mais barata. É sempre assim, né? Eu vejo aqui pelo que a gente recebe aqui na Itatiaia de pedido de informação, ou às vezes até de reclamação, de crítica, de sugestão. Mas aí, quando a gente olha para o quadro de hoje e compara com o passado, por mais que a gente tenha algo ainda a acrescentar e melhorar, e acredito que esteja nos planos efetivamente melhorar cada vez mais, a mudança do investimento eu acho que é a principal modificação no panorama da CEMIG, né? Não há dúvida, né? É mais investimento 100% em Minas. Então, para mim, essa é uma combinação, né? A gente tem um número também que eu gosto muito, que é esse investimento, né, que saiu de 1 para 6,5 e vai continuar crescendo. A CEMIG representava 4% do total do investimento do setor elétrico que tem ações em bolsa. Hoje representa 9%. Então, assim, mais do que o dobro. Não só a gente está crescendo muito, como a gente cresce muito mais do que as outras empresas. E o propósito desse investimento é duplo. Né? O primeiro propósito é a CEMIG voltar a ser indutora do desenvolvimento de Minas. Então, assim, esse é um propósito. E aí eu acho que tem um tema que vai muito além da qualidade da prestação de serviço. A CEMIG ajudar a atrair investimentos e criar empregos. Porque quando você põe rede, você atrai investimento. Né? Então, assim, a CEMIG, de fato, era, né, um entrave para o desenvolvimento, porque ela não conseguia responder. Hoje, qualquer empresário, qualquer investidor que venha para Minas, a gente tem a infraestrutura ou a gente terá a infraestrutura. E esse programa lá, o final, é para a gente sempre ter a infraestrutura na frente, para que qualquer um possa vir aqui, fazer o seu investimento, gerar emprego. Então, além de melhorar a qualidade da prestação de serviço, a gente, de fato, tem todos os nossos indicadores, e vai aparecer muito mais no rural, né? São indicadores que mostram que a qualidade do serviço melhorou. Então, assim, menos horas sem energia por ano. E o que eu gosto mesmo é quando a gente fala, isso aqui está gerando emprego, porque esse investimento aqui atrai novas empresas. E as CEMIGs são muitas, né, Reinaldo? Porque quando você olha... Bom, nós estamos aqui, a nossa sede está em Belo Horizonte. A CEMIG aqui, nós como consumidores temos uma expectativa, temos uma realidade. Quando você vai para o interior, outra. Quando você vai para a área rural, outra. E é difícil, imagino eu pelo menos, que seja muito difícil equilibrar essas decisões conseguindo atender todo mundo, né? Eu gosto também dessa pergunta, porque, primeiro, entra no tema da regionalização. Né? Então, uma das coisas que a gente fez foi sair de tudo centralizado em Belo Horizonte para a gente ter 6 regionais.
mencionei as regionais. A segunda é que o agronegócio, que hoje é a principal fonte de renda, né, e de geração de emprego de Minas, não era prioridade. Então, eu me lembro que eu comecei a perguntar esses indicadores básicos, quantas horas de energia faltam por ano, quanto que era para o setor rural. Nós não tínhamos a informação. Sequer tínhamos a informação, né? Hoje, a gente tem meta para o urbano e meta para o rural, né? E a gente está criando 200 novas bases espalhadas no estado. Já criamos 76 e acabamos de aprovar no orçamento agora isso ir para 200. 200 novas bases espalhadas no interior do estado inteiro. Então, é isso que você falou, Minas é um país. Minas tem... Então, a hora que a gente cria essa nova base, com empregado próprio, com todas viaturas, né, com capacidade, a gente cria muito mais agilidade de atendimento. Por quê? Porque eu estou perto da ocorrência. Então, assim, qualquer ocorrência, eu não preciso sair de Montes Claros. Eu vou direto para aquela cidade que fica mais próxima da ocorrência. São 200 novas bases, imagina, no estado inteiro. E aí fazer uma pergunta agora que é um pouco delicada, você fique à vontade ou não, se você não quiser responder, mas eu queria saber se existe algum erro, existe algum problema, uma dificuldade enfrentada nesse período junto à CEMIG, que foi uma decisão errada, mas que efetivamente produziu um resultado muito importante, seja do ponto de vista do aprendizado ou até mesmo de errei, mas acertei. Alguma curiosidade na sua gestão? Olha, eu acho que gostei da pergunta, Léo. Errei, mas acertei. Talvez aí o principal exemplo, né, seja que a CEMIG, né, enfrentou uma CPI na Assembleia. Né? Eu acho que aqui a situação assim, que eu não visualizei é que a gente estava mexendo em todas as áreas. Era mexendo em suprimentos, era mexendo na cadeia de fornecedores, era mexendo no corpo de empregados, era mexendo... Então, assim, a gente estava mexendo em tudo. E acho que isso aí, às vezes, você tem que saber dosar. Né? Isso acabou, eu acredito, é uma das razões, né, pelas quais foi aberta a CPI. E o errei acertou, por quê? Porque tudo foi arquivado. Né? Então, assim, a CPI não encontrou nada. Mas né? talvez a forma poderia ser diferente, não teria produzido essa isso? amplitude poderia, talvez, ter sido mais bem calibrada. Né? E aí, eventualmente, feito de uma forma mais gradual. Né? Com o mesmo resultado, mas mais gradual. Mas, para mim, o que fica positivo não tem nada. Né? Então, mostra que a gestão é séria, mostra que a gestão é honesta, mas mostra que a gestão tem propósito. Então, isso, para mim, é uma consequência positiva de uma situação pessoal muito delicada. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar sobre o futuro, plano de voo da CEMIG, os próximos anos, o que nós, cidadãos mineiros, podemos esperar da CEMIG? Olha, também aqui vou citar essas grandes tendências, né, de transição energética. Então, a transição energética é muito mais energia limpa, muito mais sustentabilidade, né, muito mais solar, eólico. Mas quando a gente fala isso, só funciona se tiver rede. Tá certo? Então, quando você fala em transição energética hoje, o mundo pede rede. Acredite, porque hoje tem tecnologia para o solar, hoje tem tecnologia para o eólico, não tem mais grandes revoluções do lado de gerar energia limpa, mas você tem que transmitir. Tem que fazer chegar e para chegar da pessoa, tem que ter rede. na casa. Né? E como o solar e o eólico são muito intermitentes, né? Assim, gera muito na hora do almoço, depois não gera no final da tarde, eu tenho que ter rede para estabilizar tudo isso. Né? Então, assim, esse programa nosso de investimento, né, que agora está em 70 bilhões, 75% é rede. É rede. Então, o que a gente quer da CEMIG enquanto sociedade de economia mista, enquanto uma empresa estatal? A gente quer que a CEMIG seja a infraestrutura que permite que o setor privado invista em geração solar, em geração eólica, né, em energia limpa, e que a gente tenha rede para atrair indústrias que querem essa energia limpa. Então, a gente é a rede que vai conectar o investimento privado em geração com a atração de investimento privado
em setores que demandam muita energia limpa. Por exemplo, um data center. Eu, extrapolando um pouco a CEMIG, mas falando de mercado, na sua opinião, que é muito importante por ser quem você é e comandar a empresa que você comanda, na sua avaliação, o Brasil está pronto, preparado para a transição energética? Quais são os desafios? Olha, o Brasil tem todas as condições de ser um líder na transição energética. Absolutamente todas as condições. Assim, vamos dizer assim, a gente sai da era da combustão para a era do elétron, né? Para a era da eletricidade e da eletrificação. O Brasil é o país que tem a matriz elétrica mais limpa do mundo. Né? Então, assim, qual o percentual hoje, Reinaldo? 90%, 90%, 92% na nossa matriz é limpa. Né? Eu, inclusive, escrevi outro dia um artigo dizendo que nós temos que ter uma meta que é ao alcance do país para a gente ter 100% da matriz elétrica limpa. Né? Para fazer isso, claro, nós precisamos fazer muito investimento em rede, precisa fazer investimento em bateria, né? Precisa fazer muito mais investimento em hidrelétrica, né? que gera energia firme. Então, assim, se a gente conseguir sair desse patamar para ter um caminho da nossa matriz ser 100% limpa, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente pode aproveitar essa oportunidade e ser um grande protagonista na transição energética. Vamos fazer um raio-x? O raio-x é assim, são 3 perguntas rápidas, contundentes. Eu pergunto, você responde, não pode ter tempo para pensar. Pode ser? Vamos fazer? Primeira pergunta, então. Energia no Brasil hoje é gargalo ou oportunidade? São as duas, tá? Bom, oportunidade eu acabei de dizer. Sim. Gargalo é que a gente precisa de políticas públicas alinhadas a esse objetivo. Se as políticas públicas estiverem olhando tecnologias maduras e não essa maior rede estável, a gente vai perder a oportunidade. Segunda pergunta, a regulação ajuda ou atrapalha a inovação? A regulação hoje, regulação do ponto de vista, não regulação só agência de regulação, né? Mas regulação, um conjunto de leis, hoje é um entrave. Nós precisamos mudar, estamos mudando, mas nós precisamos mudar ainda mais e sair de ficar apoiando tecnologias absolutamente maduras para a gente apoiar tecnologias disruptivas que caminham para essa matriz elétrica 100% limpa. Terceira pergunta do raio-x, investir em infraestrutura no Brasil ainda vale a pena? Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma que vale a pena, é um setor estável, um setor bem regulado. Né? Eu tenho dúvida nenhuma que investir em infraestrutura, sobretudo em infraestrutura de energia elétrica, vale a pena. E, Reinaldo, nós temos um quadro aqui específico e muito especial, que é a pergunta de ouro. A pergunta de ouro vem da audiência da Itatiaia. Para a gente nos custa muito caro e ele, sabendo que você está aqui, fez a pergunta. Vamos lá. Reinaldo, por que a conta de luz pesa tanto no bolso e o que realmente pode mudar isso nos próximos anos? Bom, primeiro eu tenho que concordar que a conta pesa no bolso. Né? De fato, a energia elétrica no Brasil poderia ser mais barata. Né? Então, acho que eu também quero fazer um outro esclarecimento, né? Que às vezes a população se confunde. A tarifa de energia elétrica é definida pela agência de regulação. A CEMIG não tem nenhuma participação na definição da tarifa, nem a CEMIG, nem qualquer outra concessionária. E o Brasil tem uma situação em que o preço da energia, quando você compara com a tarifa, a diferença é muito grande. Talvez seja das maiores diferenças do mundo. Né? Hoje você paga mais ou menos R$1.000, né, o megawatt-hora, e ele custa uns R$200 para gerar. Então, assim, é quase 5 vezes. Né? Por quê? Porque foi se colocando ao longo do tempo um monte de subsídio. Tem subsídio para as várias fontes de energia. Tem subsídio para a região. Né? Tem subsídio para maior confiabilidade do sistema. Então, a gente acabou criando um monte de subsídios, né, que deixam essa tarifa mais cara. Né? Qual é a nossa preocupação e que a gente, como setor, tem defendido? Não é que não tem que ter subsídio, mas é que o subsídio tem que ter para a tecnologia que ainda não é madura. Eu tenho que ter subsídio, por exemplo, para armazenamento de energia, claro, porque o tema das baterias vai crescer muito e é muito importante para a estabilidade do sistema. Mas eu não tenho que ter mais subsídio para energia solar. Não tenho que ter mais subsídio para energia eólica. Não faz mais sentido. Né? São tecnologias absolutamente maduras, né? Que têm amplo crescimento
no mundo. Então, a primeira coisa é, essa medida recente tem esse objetivo, né? Diminuir esses subsídios, né? E talvez a segunda seja dar mais estabilidade para o sistema, para custar mais barato todo um esquema que existe de, por exemplo, despachar usinas térmicas, não sei se eu estou sendo aqui muito, que custam muito caro na tarifa. Então, a gente tem uma conta... Você está decupando o valor da conta aqui, importante para ele saber. A gente tem uma conta que, se você paga R$150 na sua conta, ela podia custar R$100 se não tivesse todos esses subsídios na conta. Esse é o tamanho do impacto. Esse é o tamanho do impacto. Hoje. Quando eu ponho o subsídio, quando eu ponho outros impactos, quer dizer, setores que não pagam. Então, quando um não paga, o outro tem que pagar. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Quando eu ponho... Então, quando eu faço essa conta completa, né, dos subsídios que estão diretos e indiretos, a conta podia ser um terço menor. Então, assim, o cara de 150 podia estar pagando R$100. É muito impactante. Nosso convidado anterior, que é o Luiz França, presidente da Abraim, que é a Associação Brasileira de Incorporações Imobiliárias, deixou uma pergunta para você. Eu queria que você acompanhasse ali a pergunta e respondesse ele na sequência. Reinaldo, é uma grande satisfação de fazer essa pergunta, porque a CEMIG, quando eu trabalhei em banco de investimento nos Estados Unidos, eu fiz diversos roadshows para apresentar a CEMIG para investidores. E a CEMIG sempre é uma empresa fantástica, energia limpa. Agora, como é que você vê o futuro da CEMIG? Se vocês vão continuar só nessa energia limpa, aonde vem através da água, dos rios, ou vocês pensam em outras fontes de energia? Buscar a solar, o vento? Qual que é a sua visão para o futuro da CEMIG com relação a outras energias limpas no Brasil? Bom, muito obrigado pela pergunta, porque você está me permitindo falar algo que é um orgulho da CEMIG. Né? A CEMIG tem muito orgulho de dizer que 100% da energia produzida pela CEMIG é limpa. Né? Nós, inclusive, tínhamos uma usina termoelétrica, nós fechamos a usina. Então, não é que a gente vendeu, porque se a gente tivesse vendido, outro iria gerar e emitir carbono. Então, nós vendemos, nós, na verdade, fechamos a usina termoelétrica e hoje temos 100% da nossa geração de energia limpa, sustentável. Como é que a gente vai... Então, assim, quando a gente também olha os prêmios, a CEMIG tem muito orgulho de dizer que faz parte do índice Dow Jones, você comentou aí que trabalhou em Nova York, né, na Bolsa de Nova York, nós fazemos parte do índice de sustentabilidade há 25 anos. E só ganhamos no ranking, cada vez a gente está mais próximo das melhores empresas de sustentabilidade do mundo. Né? Então, esse é um grande orgulho. Nós seguimos o nosso plano de investimentos em geração, agora sim, com mais solar, com mais eólica, que é do vento. Por quê? Porque essas tecnologias estão muito mais maduras e você produz muito mais barato. Né? E a gente entende que o país precisa voltar a pensar em usina hidrelétrica. Né? Aqui tem um tema fundamental, é que a produção de energia por água é estável. Você consegue gerar energia o dia inteiro. E a produção por energia solar e por energia eólica só quando tem vento ou quando tem sol. Então, o sistema trabalha muito melhor com a energia hidroelétrica. Temos trabalhado no sentido de que o país efetivamente possa fazer mais investimentos em hidroeletricidade. Lembro um número que gosto muito, o Brasil tem 12% das reservas globais de rios de água potável do mundo. Então, assim, temos que aproveitar essa bênção que a natureza nos deu. Reinaldo, agora eu preciso aproveitar todo o seu conhecimento e que você deixe aqui 2 conselhos para quem está assumindo grande empresa, para quem aqui na audiência da Itatiaia está para enfrentar o desafio que já é o seu dia a dia. 2 conselhos diretos, bem específicos de quem entende do negócio. 2 conselhos de gestão, né? E que acho que para mim são um pouco agora vou dizer assim, é o que eu gosto e sempre pensei. Para mim, o primeiro conselho é: dê sempre o seu melhor. Né? Assim, dê sempre o seu melhor. Faça tudo querendo sempre entregar o melhor e o máximo. Esse é um pouco
minha vida, muitas vezes não estava pensando no resultado, mas eu sempre entreguei o meu melhor, né? Também aqui para citar uma frase que eu gosto El camino se hace al caminar, né? O caminho se faz andando. Então é isso, o resultado é uma consequência de você fazer bem feito. Aí, depois de ser presidente muitos anos, né? E aí você me comentou um pouco do duro, dê sempre o seu melhor e exija o melhor da equipe. E exija o melhor do outro. A régua tem que ser alta para você e para a tua equipe. Muito bem. Esse é Reinaldo Passanezi Filho, presidente da CEMIG, orgulho aqui de Minas Gerais. Reinaldo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente na Itatiaia. Sempre é um prazer, Léo, um prazer estar aqui com o Léo, um grande amigo, uma pessoa com uma aura muito positiva, e um prazer estar com vocês aqui da Itatiaia, falando um pouco da CEMIG, falando um pouco de gestão. São paixões minhas, viu? Paixões, propósito de deixar legado, tenho certeza, agradeço e espero que a audiência tenha gostado. Dei aqui o meu melhor no sentido de passar o que é, para mim, a autenticidade para a gente fazer a diferença. Muito obrigado, Reinaldo. Você que me acompanha aqui no Itatiaia Negócios Cast, nós já temos um encontro marcado. Toda terça, 19 horas, eu aguardo você. Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais.